Olá, galera do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. A nossa aula de hoje será a última aula do ano, né? Desejo a vocês para o próximo ano muita saúde, paz, prosperidade, sabedoria, paciência e conhecimento. Desejo muito conhecimento a vocês. Então a nossa aula de hoje será dando continuidade aí com os governos de Geisel e de João Batista Figueiredo. Vamos falar um pouco do governo desses dois e do processo da redemocratização do nosso país também. Vou falar um pouquinho sobre isso. Então vamos falar do governo do Geisel. Ele vai de 1974 a 1979. O que é que ele vai enfrentar nesse governo? Ele vai enfrentar diversas crises. Ele já pega o governo com a crise do petróleo, que estava ocorrendo, principalmente ali no Oriente Médio, tiveram guerras, enfim, por causa do petróleo. E isso vai, de alguma forma, abalar as estruturas do governo brasileiro. Nesse período, nosso país aumentou absurdamente a desigualdade social, o desemprego, muitas pessoas perderam emprego, não tem como trabalhar, a miséria, enfim, são problemas que vão continuar no governo do Geisel. E ele vai tentar de alguma forma resolver esses problemas com algumas medidas, É também importante falar para vocês que o AI-5 foi, de fato, ele resolveu acabar com o AI-5. Até porque o Brasil estava sofrendo uma grande pressão interna. Vários protestos, manifestações estavam lutando contra a ditadura militar. E as pessoas estavam cansadas do governo da ditadura militar, por ter matado várias pessoas, sumido com várias pessoas. As pessoas estavam cobrando muito. Então é nesse momento que surge o lema, vamos de fato agora dar início a uma abertura política, enfim, de volta à democracia. Como é que nós vamos fazer isso? De uma forma lenta, segura e gradual. Lenta, porque não pode ser agora, a gente não pode entregar o governo agora, Segura, porque nós temos que manter as nossas bases, nós não podemos ser presos, nós do Exército não podemos ser presos. E gradual vai ser em etapa, até chegar na redemocratização do nosso país. E é de fato isso que vai acontecer. Nós estamos em 1974, nesse período. E o Brasil só vai ter, de fato, como votar nos seus candidatos para a presidência a partir de 1985. Nós estamos em 1974, voltando mais uma vez. Então ele abre algumas medidas para tentar resolver essa crise econômica que estava no Brasil. Por exemplo, o fim do AI-5, como eu falei mais uma vez, ele decretou o fim do AI-5, que de fato vai amenizar as pressões, vai amenizar. Porém, em 1976, o que é que vai acontecer? A Lei Falcão. Temos aí as eleições municipais e o governo, que eram os militares, tentando brecar o crescimento da oposição, vai decretar a Lei Falcão. E o que estava previsto na Lei Falcão era o seguinte: você não podia fazer propaganda nas TVs, nas rádios ou nos jornais. O que era que o candidato poderia fazer? Apenas colocar sua imagem e o número. Só era isso que o candidato podia fazer. Só isso. Não poderia colocar nenhum lema, tipo, para a cidade melhorar. Não tô brincando. Mas não poderia nem colocar nenhum lema, entendeu? Tinha que ser só a sua foto linda lá, maravilhosa, e o seu número, isso para as eleições municipais. Então é para tentar brecar exatamente o crescimento da oposição ao governo. Eles fazem a Lei Falcão. No ano seguinte, em 1977, o Geisel, mais uma vez, tenta trazer mais um pacote de medidas, o pacote de abril, que era exatamente também para continuar com essa vontade de calar a oposição. Porém, o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que era oposição ao governo nessa época, vai fazer o quê? Vai se recusar a votar nesse pacote de abril. O que é que o Geisel vai fazer? Vai fechar o Congresso mais uma vez. Uma forma de calar o Congresso Nacional, a oposição. Vai fechar o Congresso mais uma vez e aumenta mais uma vez a repressão contra a oposição.
Então, o pacote de abril também previa aumentar os anos que o presidente ficava na presidência, né? Antes era 4 anos, aumentou para 6 anos. O que é que vai aumentar também? O número de deputados, né, do Nordeste e do Norte. Para vocês que não sabem, o Nordeste e o Norte nessa época era bem conservador. Hoje é mais, né, progressista, né? Temos mais um campo progressista, mas nessa época o Nordeste e o Norte era bem conservador. Por quê? As grandes elites, né, famílias, empresários, eram aliados do Exército. Então, como eles eram aliados, vamos ter vários representantes do Nordeste e do Norte nesse período lá na Câmara. Mais uma vez, aumenta a tensão no nosso país. Vários protestos e manifestações vão ocorrer em vários territórios aqui brasileiros. E aí ele tenta, né, o Geisel mais uma vez tenta amenizar com propostas. E ele traz o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, né, e o programa Proálcool, que visava a substituição da gasolina feita de petróleo por álcool fabricado com cana-de-açúcar. Esse projeto foi elaborado para, além da razão da crise, contentar os produtores do Nordeste, que eram importantes aliados do Exército. Então vocês podem ver que é uma via de mão dupla, né? Isso é uma via de mão dupla. Eu apoio e eu quero algo em troca. Foi isso que aconteceu. Em 1975, o Geisel vai tentar também trazer mais outras coisas para o Brasil para tentar, de fato, acabar com a crise. Ele traz, por exemplo, o pacto entre a Alemanha e o Brasil na questão nuclear, para tentar trazer, né, um desenvolvimento na tecnologia e nessa nova indústria que estava, né, a mil no mundo. Porém, os Estados Unidos via isso como um ataque, né, não via como algo bom. O Brasil está construindo uma arma nuclear. Então, o que é que ele faz? Intervém mais uma vez no Brasil. O Brasil tenta fazer um acordo com os Estados Unidos e, de fato, fazem esse acordo e não dá em nada. Tentam construir usinas nucleares aqui no nosso país, porém, os desvios de dinheiro, para você que pensa que não teve corrupção no período militar, teve e muita corrupção, porque não era investigado, mas teve muita corrupção. As obras foram atrasadas um pouco, porém, um tempo depois construíram aí as usinas nucleares, por exemplo, de Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro. Isso é um benefício exatamente da época do período militar. É importante falar para vocês também, gente, que os artistas, né, os músicos, os pintores, atores, tiveram um papel importante, né, no processo da redemocratização do nosso país. Desde o início que teve o golpe militar, os artistas lutaram, né, grande parte dos artistas lutaram bravamente contra a ditadura, fazendo músicas, pinturas, poemas, livros. Muitos deles foram censurados, obviamente, né? Devemos falar da Bossa Nova, do MPB, né, do tropicalismo, enfim, da Jovem Guarda. Muitos setores da música, né, das questões dos poemas, vão ter participação fundamental no processo. Então, muitos deles são considerados heróis por tentar trazer de volta a democracia ao nosso país. Então, lembrem disso, os artistas têm um papel importante no processo da redemocratização do nosso país. Então, é com esse clima de tentar resolver os problemas do Brasil que termina o governo do Geisel em 1979. Quem é o próximo militar que vai assumir é o João Batista Figueiredo, né, que ele vai assumir o nosso país de 1979 a 1985. Bom, o João Batista Figueiredo já vinha pegando toda a crise que já vinha nos governos anteriores. Com o fim do AI-5, o que é que vai acontecer? O aumento das pessoas na rua, lutando contra a ditadura. Então, várias pessoas vão surgir, aí várias pessoas importantes na política vão surgir nesse período, vão surgir assim como pessoas importantes, entendeu? Obviamente que eles nasceram há muito tempo atrás, enfim. Voltando, pessoas vão liderar greves, por exemplo, temos o caso do Luiz Inácio, né, da Silva, o Lula. Ele ele vai liderar algumas greves lá em São Paulo, né, greves dos metalúrgicos, e isso aí vai enfraquecer também
a ditadura militar, porque também dependia desse setor. Várias greves vão ocorrer de trabalhadores, várias pessoas lutando contra a democracia, e parecia que, enfim, lutando contra a ditadura, contra a democracia não, contra a ditadura, lutando contra a ditadura. Parecia que agora o brasileiro estava respirando um ar de liberdade. Porém, só vai ter êxito mais adiante. Ainda não vai acabar a ditadura militar não, gente. E a ala mais conservadora do Exército, a ala que queria manter a ditadura militar, não estava gostando nada disso, desse papo de democracia. Eles começaram a elaborar vários atentados para tentar culpar a esquerda. Eu estou falando da extrema-direita. A extrema-direita arquitetou alguns planos para tentar culpar a esquerda de atentados. Né? Tipo, explodir uma bomba em determinado lugar e dizer que foi a esquerda. Era isso que eles estavam tentando fazer. Temos o atentado do Rio Centro, estava tendo um grande show, né, com vários artistas lá no Rio de Janeiro, no Rio Centro. E os caras foram tentar explodir uma bomba e deu errado. Né? Os caras do Exército tentaram explodir uma bomba lá no estacionamento, deu errado e eles explodiram a bomba com eles mesmos. Explodiram a bomba neles mesmos e deu errado. Enfim, eles queriam culpar a esquerda, porém todo mundo viu que foi um erro deles mesmos, né? São assuntos que eu posso deixar na descrição aí para vocês verem, porque senão a nossa live fica enorme e é muita coisa que tem para falar. Enfim, não é... Vou deixar na descrição e também tá aí no livro de vocês. Vocês podem dar uma lidinha aí no livro de vocês um pouco sobre esses acontecimentos que aconteceram nesse período. Em 1979, por exemplo, vamos ter a volta do pluripartidarismo, né? Agora poderíamos ter vários partidos políticos participando das eleições. Antigamente, né, nos primeiros períodos do governo ditatorial, era só o MDB e a Arena, que era dos militares. Agora vamos ter o surgimento de vários partidos, né? O PDT, o PT, o PP... PDS, enfim, vários partidos vão surgir nesse momento, né, para dar uma dinâmica a mais nas nossas eleições. Aí na década de 80, né, em 1980, tivemos a eleição para governador e as pessoas queriam, de fato, conseguiram voltar para governador. Mas o brasileiro queria mesmo era voltar para presidente, para expulsar, de fato, os militares. Então surgem várias campanhas. Uma das mais importantes, de fato, é as diretas já. Já diz o nome, diretas já, né? Ou seja, eles queriam a eleição direta, o povo escolhendo os seus candidatos, o seu presidente, né? Então, a partir de 1980, vamos ter várias manifestações das diretas já. Lembrem das diretas já. Então, em 1985, vamos ter de fato eleições para presidente. Vai ser direta a eleição? Não, o povo ainda não vão escolher os seus candidatos, o seu candidato. A eleição vai ser de forma indireta, ou seja, os deputados que vão escolher o novo presidente do país. Bom, concorreu àquela eleição o Tancredo Neves, pelo PMDB, né, a ala progressista que queria a democratização do nosso país, e o Paulo Maluf, pelo PDS, que fazia parte, né, da antiga Arena. Né, os militares não queriam deixar de jeito nenhum, colocaram o Paulo Maluf. Então, quem vai ganhar essa eleição? Quem vai ganhar? Obviamente que é o Tancredo Neves. Tancredo Neves ganha a eleição e os brasileiros, graças a Deus que o Tancredo Neves ganhou, agora vamos poder respirar a democracia. Porém, o que é que acontece, gente? Tancredo Neves vai falecer antes de assumir o governo. Infelizmente. Mais uma vez volta aquele momento de tensão. Meu Deus do céu. Será? E agora? Como é que vai ficar? Quem é que vai assumir? O José Sarney. O José Sarney, antes também era aliado dos militares. Aí todo mundo ficou, meu Deus do céu, e agora? E agora? Como é que vai ser? Mas o José Sarney ele não voltou com a ditadura militar. Ele deu continuidade ao processo, né, de democratização do nosso país.
em 1988, o Brasil consegue elaborar sua Constituição e o Brasil, de fato, vai ter sua primeira eleição, se eu não me engano, é em 1991 ou é 90, vai estar a correção, né, com Fernando Collor sendo presidente, e aí temos aí o nosso processo de democratização. De fato, o Brasil consegue, os brasileiros conseguem votar no seu presidente a partir da elaboração da nova Constituição do Brasil. Então é isso, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Foi longa, vai estar alguns conteúdos aí na descrição para aumentar ainda mais o conhecimento histórico de vocês e também para quem sabe ajudar vocês na prova. Isso mesmo, a avaliação será amanhã. E eu vou deixar as informações sobre os conteúdos que irão cair na prova no WhatsApp. Vou explicar tudo para vocês aí no WhatsApp. Então preste atenção. Até o ano que vem. Um abraço para vocês e sucesso nesse caminho que vocês vão trilhar a partir desse ano. Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês.